Israel está pedindo bombas de precisão aos Estados Unidos, de acordo com funcionários do governo americano. Vamos voltar a Nova York com a Mariana Janjacmo. Mariana, um pedido de ajuda, auxílio militar. Isso mesmo, Thaís, e os Estados Unidos já se comprometeram a mandar alguns equipamentos. Um caça-aviões está a caminho nesse momento, também munições e mais caças. Olha, são caças do tipo F-35 e F-15, alguns dos mais potentes. Os Estados Unidos ainda não disseram exatamente quantos aviões devem ir, mas devem ser entre 20 e 25 aeronaves. Essa foi a ajuda adicional anunciada pelo secretário de Defesa aqui dos Estados Unidos, o Lloyd Austin. A Marinha também está coordenando, então, também a chegada desse porta-aviões, junto com destruidores de mísseis guiados, mais munição, ou seja, os Estados Unidos estão atendendo ao pedido de Israel para mandar mais equipamentos de segurança, ajuda militar às forças de defesa israelenses. Existe muita cobrança em cima de Joe Biden nesse momento para que ele atenda a esses pedidos, já que a questão entre Israel e Palestina não foi uma prioridade do mandato de Biden até agora. Então, ele é muito pressionado para demonstrar o apoio na prática, demonstrar todo esse apoio a Israel, do qual ele tanto falou ontem na prática. Joe Biden ontem falou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, depois fez um pronunciamento à imprensa, não aceitou responder a perguntas dos repórteres. Hoje falou com Netanyahu mais uma vez pelo telefone, dizendo que os Estados Unidos dão apoio, sim, darão todo o apoio necessário, todo o suporte para Israel, mas ele é cobrado para saber exatamente, para mostrar na prática o que todo esse apoio significa, já que até hoje a questão realmente não foi tratada como prioritária pelo governo dele. Inclusive, há um afastamento entre Joe Biden e Netanyahu. Claro, Netanyahu responsável pelo governo mais conservador da história de Israel. Joe Biden, muito diferente no lado político. Então, existe um afastamento entre os dois, existe uma relação sensível entre os dois. Israel passa por um momento de vulnerabilidade e agora, então, Joe Biden se comprometeu com essa ajuda militar a Israel. Thaís. Mariana, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, se manifestou sobre o ataque do Hamas. O que ele disse? Aqui. Está atrás de mim aqui, desculpe, Mariana. Exatamente, durante uma reunião de gabinete, o presidente do Irã... Perdão, Thaís, eu te ouvi um segundo, desculpe. Mas vamos lá. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, ele realmente parabenizou os grupos militantes por esse ataque, disse que se tratou de uma vitória. Veja só, um ataque que matou mais de 700 pessoas em Israel. O presidente do Irã, então, chamou de uma vitória, disse que se trata de uma manifestação de resistência. É importante, então, quando a gente fala de Irã, a grande questão que existe nesse momento é: houve envolvimento ou não houve envolvimento do Irã nesse ataque? Isso levando em conta a relação histórica entre Hamas e Irã. Até agora, o que o governo americano diz é que não existe, não dá para dizer se houve realmente esse envolvimento, essa ligação direta no planejamento e na execução desses ataques ou não. O que disseram fontes do governo americano à CNN é que o governo ainda está tentando determinar se houve essa ligação. Um senador democrata, cujo nome não foi revelado, também chegou a dizer à CNN que provavelmente, dada essa relação entre o grupo Hamas e o Irã e dada a sofisticação desse ataque, o número de armas, provavelmente houve sim essa relação, mas até agora não é nada oficial, não é nada que foi declarado. Claro, é uma acusação muito séria para se fazer, então é importante que isso seja realmente avaliado antes que uma acusação como essa seja feita, porque existe o temor de que o conflito escale ainda mais se realmente for comprovado o envolvimento do Irã nesses ataques. Existe o medo de que isso faça ressurgir o conflito entre Irã e Israel. É importante lembrar que os Estados Unidos saíram daquele acordo nuclear, para evitar a proliferação de armas nucleares do Irã, isso ainda sob o governo de Donald Trump. Biden tentou voltar algumas vezes, não conseguiu, então existe uma preocupação dos Estados Unidos nesse sentido, mas também um esforço diplomático nesse momento de cuidado. A gente percebe que há
as declarações das autoridades americanas aqui são muito cuidadosas nesse sentido de dizer que não é possível determinar essa ligação nesse momento. Realmente, o que as fontes dizem é que, de fato, foi um ataque, claro, em enorme escala. A gente está dizendo isso desde ontem, né, desde o sábado, quando começaram esses ataques, que são ataques sem precedentes. Então, por isso, existe essa especulação de que o Irã teria ajudado a financiar esses ataques e dar as condições para que esses ataques acontecessem, já que o Hamas talvez não teria condições de ter todo esse armamento, toda essa estrutura sozinho. Mas o que dizem os americanos, o que diz o governo americano é que ainda não é possível fazer essa determinação, estabelecer que houve essa ligação. Thaís.